Após a morte, os dimensionais não conseguem se lembrar de sua verdadeira origem e compromisso na Terra? Não, porque após a morte, eles vão apenas para o segundo anel da Terra, uma outra região da própria Terra. É o mundo espiritual. Ou ficam numa faixa intermediária entre o primeiro e o segundo anel. Só que tudo isso ainda é na terceira dimensão, não é em outra dimensão. O acesso à nossa origem, à nossa memória cósmica, está nos níveis dimensionais. Após a morte, a gente continua com a mesma consciência que a gente teve na Terra, aqui no primeiro anel. Nós continuamos existindo, conscientes da nossa vida que tivemos aqui, e passamos gradualmente por um processo de reciclagem, até nos prepararmos para uma nova encarnação. Após a morte, a gente passa por um juízo, por uma análise, por um choque consciencial da nossa vida, nossas ações, nossos erros e acertos, e nos preparamos para regressar. Ou continuamos nosso desenvolvimento e treinamento lá no segundo anel. Isso ocorre. Agora, a memória sobre nossa origem, o que viemos fazer aqui, nosso compromisso, tudo isso depende do nosso despertar, tanto aqui como lá no mundo espiritual também. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, são mundos paralelos, porém na mesma realidade dimensional, na 3D. Então nossa consciência não muda muito não, nem nossa evolução. Só muda o local onde nós estamos vivendo e a ausência do corpo físico. Por isso temos que reencarnar, porque o acesso para outras dimensões se dá com o corpo físico, não se dá sem o corpo. Então, após a morte, nós não conseguimos evoluir muito não. Nós ficamos lá num processo de readaptação, é um intervalo entre uma aula e outra. Então nós temos que regressar para a escola e continuar a nossa evolução. O diploma, a formação, só vai acontecer aqui, em vida. Desencarnado, isso não acontece. Por que Jesus Cristo, Emmanuel, não perdeu a sua consciência dimensional quando veio à Terra? Porque ele veio com 100% de consciência e 100% das suas habilidades ativas. Foi uma descida direta. Ele veio preparado para isto, com 100% da sua energia matricial, diferentemente de outros dimensionais, que vieram como partículas e fragmentos do eu superior. Então podemos dizer que Emmanuel veio direto da fonte, vamos dizer assim. Ele desceu com 100% de consciência. Mas quando ele chegou aqui, mesmo assim, passou por uma adaptação, porque a vida na terceira dimensão traz algumas limitações. Ele perdeu um pouco das suas habilidades, por isso que ele teve que ser treinado, ele foi preparado, ele teve o acompanhamento das 49 raças, de alguns amigos, né, que estavam com ele, ajudando, treinando, guiando, orientando, para que ele mantivesse sua consciência e as suas habilidades permanecessem ativas através de treinamentos, como nós falamos, né? Então ele passou, sim, por muitos anos de treinamento para conseguir ativar completamente suas habilidades, para que a sua missão, o seu compromisso fosse concretizado na época. Então ele passou, sim, um tempo afastado, né, sendo preparado. A Bíblia não conta muito essa história do período que ele ficou em treinamento, mas isso aconteceu. E ele veio direto. Então, ele não nasceu, ele não encarnou, ele não adentrou na raça adâmica para reconstituir um corpo, né? Ele veio com seu corpo físico, se manifestou, ele interagia, ele transfigurava, ele tinha várias aparências, o que ele queria, ele realizava, né? Dentro das suas habilidades, e ele transmutou, regressou posteriormente com o seu próprio corpo que aqui ele chegou. Então ele não passou pela morte. Se fez passar por aquela encenação, a crucificação, para provar a todos que a morte jamais iria vencer a vida. Ele provou, ele ensinou o caminho da transmutação, o caminho da vida eterna. E nós, até agora, não aprendemos, esquecemos, né? Agora estamos correndo atrás do prejuízo. 2000 anos depois, toda a verdade foi manipulada. Todo o conhecimento deixado por eles foi distorcido pelas religiões, pela igreja, pelos ditos papas, líderes mundiais, que distorceram o ensinamento, o conhecimento que foi deixado para os dimensionais. E agora é a hora do resgate, né?